Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, como vai? Receba meu abraço fraterno com muito amor, uma grande energia positiva, muita saúde, muita fé e uma esperança imensa de que Deus e seus auxiliares estarão sempre conosco. Você é meu convidado, minha convidada para essa nossa conversa fraterna de hoje. Eu sou Luiz Arantes e faço parte do grupo fraternal Eurípides Barçanufo, de Uberlândia. Iniciemos pedindo bênçãos e luzes para todos nós e por nossos reais interesses e reais necessidades. Deus, Pai querido, fonte eterna de amor e de luz, Jesus, divino e amado Mestre, queridos mentores individuais, nossos guardiões, e Maria de Nazaré, nossa mãezinha celeste, nós estamos diante de vós pedindo muita luz, muita saúde e sabedoria para nossos dias. Que sejamos abençoados, iluminados e protegidos em nosso caminhar, conforme os nossos méritos e nossas dificuldades. Que possamos, através dessa conversa fraterna, entender um pouco mais sobre o que deveremos fazer e como fazer. Que assim seja, graças a Deus. A nossa conversa fraterna de hoje está contida no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, que diz: sede perfeitos. Lembrando que foi o próprio Jesus quem nos fez tal desafio para sermos perfeitos. Ele dizia: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E para melhor entendermos esse desafio de nosso Divino Mestre Jesus em relação à perfeição, falaremos sobre o item 8, que fala sobre a virtude, que é uma das partes da perfeição. Eu queria abrir um parêntese dizendo que o capítulo 17, Sede Perfeitos, é maravilhoso. Eu recomendo a sua leitura para todos nós. Ele nos fala das características da perfeição, sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas, sobre a linda parábola do semeador, o homem no mundo e tantas outras pérolas que são importantes para a nossa transformação. Fica aqui a minha sugestão. A mensagem que nós compartilharemos hoje, ela é datada de 1863 e foi feita na cidade de Paris e está assinada por François, Nicolas, Madeleine e o cardeal Morlot. É um assunto tão importante que 4 bons espíritos, nossos irmãos queridos e nossos protetores, se preocuparam em nos falar sobre ele, sobre esse assunto. Então vamos, antes de mais nada, traduzir a palavra virtude, com a ajuda dos dicionários, é claro. Virtude é uma palavra bastante utilizada para caracterizar a busca humana por uma vida mais equilibrada e alinhada com o que há de mais positivo. Portanto, ser uma pessoa virtuosa é ser alguém que em sua índole tenha predisposição para realizar boas ações. Olha, então essa é a tradução dos dicionários sobre a virtude. Por curiosidade, eu queria comentar que na Grécia Antiga, grandes filósofos como Platão e Aristóteles já se preocupavam com as virtudes e com a sua prática. O Platão falava de virtudes cardeais, tais como prudência, justiça, temperança e fortaleza. Isso antes de Cristo, bem antes.
Aristóteles dizia que a prática das virtudes inclinam as pessoas para a prática do bem, que segundo ele era a busca pela felicidade. Gosto muito dessa parte de Aristóteles, que diz que a prática da virtude nos inclinam a praticarmos o bem. E segundo ele, essa prática do bem é a busca pela felicidade. Olhem que isso foi dito há muitos e muitos anos. É notório que antes da vinda de Jesus, a humanidade já se preocupava então com as virtudes. A humanidade também criou, através da igreja, os 7 pecados capitais, que são o caput, a cabeça, né? A origem de tantos outros pecados. Então, esses 7 pecados capitais que a igreja criou, organizou, são aqueles que derivam outros pecados, segundo a igreja. São eles. São o oposto das virtudes, que são o orgulho, a inveja, a avareza, a ira, luxúria, gula e preguiça. Mas saibam que existem também as 7 virtudes opostas, as quais deveriam ser mais divulgadas e também chamadas de virtudes capitais, ou seja, das quais outras derivam, pois são tantas que derivam delas. E essas virtudes que eu gostaria que um dia alguém chamasse de capitais são a humildade, a castidade, a caridade, a mansidão, generosidade, temperança e diligência. Apenas para lembrar que diligência vem do latim diligere, que significa amar. Então existem até hoje algumas instituições atualíssimas e que nos ensinam que as virtudes são o oposto dos vícios. Segundo essas instituições, nós deveríamos erguer altares onde sejam cultuadas as virtudes e que também devamos cavar masmorras aos vícios para que lá fiquem aprisionados para sempre. Mas, meus irmãos, por que lhes falar sobre tudo isso se o nosso assunto é falar sobre o Evangelho de Jesus? É para fazermos um paralelo em nossas vidas sobre as virtudes do mundo e as virtudes divinas apregoadas pelo Divino Mestre. Segundo o Evangelho de Jesus, a virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais e que constituem o homem de bem. Pessoas virtuosas, portanto, são boas pessoas, pessoas caridosas, laboriosas, sóbrias e modestas. Agora, fiquemos atentos, pois o próprio Evangelho nos traz uma recomendação. Quem faz alarde de suas virtudes não é uma pessoa virtuosa. Falta-lhe a modéstia e sobra-lhe o vício do orgulho. A mesma coisa que nós temos que falar para as pessoas que nós somos pessoas honestas. É desnecessário. Então, não fiquemos nos exaltando em relação à prática das nossas virtudes. Desta forma, eu os convido nesta conversa fraterna a nos consagrarmos a essas virtudes que são verdadeiramente cristãs e espíritas e que nos elevam e nos fazem, ajudam a crescer, nos fazem crescer. Afastemos de nossos corações o sentimento do orgulho e da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Evitemos as ostentações, pois elas muitas vezes escondem uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas. Assim nos falaram os Espíritos neste item que nós estamos estudando. A virtude é uma graça que desejamos a todos os espíritas sinceros. Mas atenção, pois mais valem poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Então, praticamente a mesma coisa. E eles, os espíritos que nos brindam com esse texto, continuam nos recomendando. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente,
e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Com a graça de Deus, isso acontecerá ainda. Mas nós temos que ser humildes e praticar as virtudes. E assim, queridos irmãos, nós vamos encerrando essa nossa conversa fraterna, esse nosso raciocínio, essa reflexão sobre a virtude. Façamos uma prece especial por cada um de nós, por nossas necessidades, e busquemos dessa forma nos fortalecer para entender o que deveremos realizar para evoluir através das virtudes e sob as bênçãos e a proteção divina. Sintamos agora, nesse instante, um passe de cura, com toda a força superior a nos envolver, nos iluminando e nos abençoando. Graças a Deus. Agora, passemos, meus irmãos, à fluidificação das águas, não só as que estejam diante de nós, mas também nas geladeiras, nos filtros, nas garrafas e em nossos reservatórios. Deus, Pai querido, fonte da água mais límpida e cristalina do universo, plena de amor e de luz, colocai nestas águas, conforme os nossos méritos, os remédios e medicamentos trazidos dos laboratórios celestes, tão necessários à nossa cura física e espiritual, além de nossa transformação. Isso através de Jesus, de seus espíritos auxiliares e de toda a espiritualidade superior. E que assim fortalecidos e medicados, sigamos em frente em nossa caminhada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Que essa água possa ser tomada por nós e compartilhada com nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos. Façamos também as nossas vibrações. Por todos nós, o povo brasileiro, para que busquemos o equilíbrio, a fé e o comprometimento tão necessário neste momento. Por todos os nossos governantes em todas as esferas, por nossa casa espírita e por cada casa que nós frequentamos, fortalecendo-a em sua missão. Vibremos por todos os dirigentes e trabalhadores de nossas casas. Vibremos pelo Dr. Bezerra de Menezes, pelo professor Eurípides Barçanufo e demais veneráveis e suas fraternidades. Vibremos por todos os assistidos de nossas casas, encarnados ou desencarnados. Vibremos com muito carinho pelos profissionais das áreas de saúde e também por todos aqueles que estejam hospitalizados. Vibremos por nós mesmos, por nossas residências, nossas atividades profissionais, nossas finanças e nossa saúde. Vibremos também por nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, por nossa cidade, por nosso país e por todo o nosso planeta. Sejamos assim abençoados e iluminados. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Pai querido, nós vamos encerrar esse nosso instante com essa nossa conversa fraterna. Agradeçamos por esse momento e pela oportunidade de repensar as nossas vidas através do Evangelho de Jesus. Fortalece-nos para realizarmos a contento as nossas obrigações e nossos deveres. Agradecemos e pedimos que possais, ó Pai, através de vossos auxiliares, continuar colocando as vossas mãos sobre as nossas cabeças, intuindo-nos e abençoando-nos, em especial, aumentando em nós as verdadeiras virtudes. E assim, Pai, nós os glorificamos de joelhos em espírito, através da prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha, Pai, até nós o vosso reino, e sempre seja feita a vossa vontade,
aqui na terra como nos céus. O pão de cada dia, Pai, dai-nos hoje. Perdoai nossos erros, nossas ofensas, nossas dívidas. E dai-nos força e sabedoria para perdoarmos aqueles que, porventura, possam nos ofender. Não nos deixeis, Pai, cairmos em novos erros e novas tentações, mas por vosso amor e bondade livrai-nos de todos os males. Pois a vós, Pai, tudo pertence, todo o poder, toda a glória e todo o universo, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos Fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.